Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Estamos com o Alimento Diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 3. Tudo faço por causa do Evangelho. Nós estamos na quarta semana com a mensagem 20. Eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo Evangelho nós cremos no Senhor e recebemos o Espírito. E o Senhor quer que a gente exercite o Espírito, para que pelo Espírito Ele possa nos conceder Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para que Ele possa nos mostrar que de fato Ele quer que a gente veja na Sua Palavra qual a direção que Ele quer dar para nós através da Sua Palavra profética. E sabedoria, na hora de aplicar isso ao nosso viver e também levar isso para outras pessoas. O mais importante sempre, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele quer falar com cada um de nós, pessoalmente. Que o Senhor Jesus Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Senhor Jesus. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ó Senhor Jesus. Agora Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e o versículo 7. Senhor Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Ó Senhor Jesus. 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 ao 30. Senhor Jesus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, do versículo 3 ao 5. Senhor Jesus. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Senhor Jesus. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém.
Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: a sabedoria de Deus na simplicidade. Ó Senhor Jesus, o viver da igreja, com sua nova cultura, requer que sejamos simples. Aqueles que permanecem nessa condição constatam, no decorrer do tempo, que seguir a direção do Pai e fazer sua vontade sem questionar é mais excelente do que buscar a sabedoria humana. Paulo advertiu os coríntios de que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. A sabedoria do mundo não é capaz de levar os homens a conhecer a Deus, pois aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa é a linha da nova cultura, introduzida pelo Senhor por meio da igreja. Ó Senhor Jesus, aqueles que ainda são regidos pela lógica da sabedoria humana, um dia descobrirão que ela não leva a nada. Não sejamos sábios a nossos próprios olhos, desprezando os que são mais simples, mas sigamos a direção do Espírito, por meio da palavra de Deus ministrada pelos apóstolos. Os que são mais simples, na loucura da pregação, receberão maior bênção. Ó Senhor Jesus. Paulo, quando esteve em Atenas, pregou sobre Jesus e sua ressurreição. Talvez tenha apresentado o Evangelho por esse prisma, para impressionar os que viviam mergulhados na filosofia e na sabedoria humana. Porém, o conceito filosófico e politeísta dos atenienses levou-os a pensar que Paulo estava pregando a dois deuses: um Deus chamado Jesus, que não consideravam como o Criador do universo, e uma deusa chamada Ressurreição. Ó Senhor Jesus. Por isso, ao chegar a Corinto, o apóstolo não insistiu no assunto da ressurreição, mas no da crucificação, pois antes de abordar o assunto da ressurreição, é necessário experimentar a crucificação, ter experiência do morrer de Jesus. Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Deus não age pela lógica e pela sabedoria humana. Jamais pensemos que Ele faz algo inferior. Deus é Deus e Ele sabe ser Deus. Ele nos chamou para a sua igreja e sabe o que faz. Essa é a linha de Deus. Ó Senhor Jesus, por mais sábios e nobres que julgássemos ser, estávamos presos em nossos pecados, sem que ninguém nos pudesse livrar. Contudo, em sua sabedoria, Deus enviou o seu Filho unigênito, em semelhança de carne pecaminosa. No tempo em que esteve na terra, Jesus fez a vontade do Pai, apesar de ter sido tentado em todas as situações. Foi obediente até a morte de cruz, e por seu sangue nos redimiu de nossos pecados, perdoando-nos e reconciliando-nos com Deus. Pela propiciação que Ele realizou por nós, temos paz com Deus. Agora estamos aptos a receber tudo o que o Senhor tem para nós. Ó Senhor Jesus, hoje somos salvos pela sua vida. Nossa alma não depende da filosofia humana, necessita da santificação pela natureza santa de Deus. Cada vez mais, o processo de santificação e de glorificação avança em nosso ser, livrando-nos das crises existenciais e nos enchendo dos elementos santos de Deus. Ó Senhor Jesus, a sabedoria de Deus é a loucura da cruz. Pouco a pouco, estamos mais parecidos com Deus em vida e natureza. Esse processo ocorre hoje no viver da igreja. Por isso, precisamos dos membros do corpo de Cristo para perceber que não somos tão espirituais quanto imaginamos ser. Quando vivemos a vida da igreja, nossos defeitos são expostos e assim podemos ser edificados com os demais membros do corpo, o que nos dá esperança de fazer parte do grupo de vencedores coletivos que Deus está gerando. Ó Senhor Jesus, por fim, quando o Senhor Jesus voltar, nosso corpo será redimido da corrupção. Hoje, ele se deteriora com o passar do tempo, mas naquele dia será revestido de incorruptibilidade pela ressurreição. Esse é o processo em que somos conduzidos por Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Às vezes, quando a gente realmente usa de simplicidade para falar a palavra de Deus, alguns ficam achando que está faltando alguma coisa. Não, tem que ter alguma coisa a mais, não pode ser só isso. Ó Senhor Jesus, não, Deus é simples, a sua palavra é simples.
né? E como eu tenho falado muito, né? Vale a pena repetir, né? Senhor Jesus, você entender a palavra de Deus é uma coisa, praticar a palavra de Deus é outra coisa, né? Senhor Jesus. Então a gente recebe essa palavra, né? A gente crê na palavra, compreende a palavra, mas agora é a nossa escolha, né? A nossa escolha agora é praticar. O Senhor Ele não nos obriga, né? Muitas vezes a gente se depara diante de situações, né, diante do Senhor, né, e a gente reconhece, né, a nossa fraqueza, né, a nossa fragilidade, os nossos defeitos. A gente vê, né, que realmente a gente não consegue prosseguir, talvez da maneira como a gente pensa, ou da maneira como Deus quer, né, Senhor Jesus. E às vezes a gente fica ali, né, aguardando que Deus vai nos forçar a fazer alguma coisa. Senhor, me ajuda, né, aqui, me leva a tal caminho, e o Senhor não vai nos forçar, né, Senhor Jesus. Ele quer que a gente escolha, né? Talvez Ele possa até levantar situações ali que vão nos impedir de fazer certas coisas, ali que vão nos mostrar o caminho dele, mas quem tem que decidir dar um passo somos nós, né, Senhor Jesus. Né? O Senhor Ele abre todas as portas, mas nós precisamos andar até as portas, né, Senhor Jesus. Moisés clamou ali para Deus, né, o que fazer ali diante do mar ali. O Senhor falou, né, por que você está falando comigo? Diga ao povo que marche, né, Senhor Jesus. Era só em direção do mar que o mar ia abrir, né, Senhor Jesus. Né? Aí quando o povo resolveu tomar posição, obedecer o Senhor, aí veio a palavra: Moisés, estende a sua mão, né, estende seu cajado sobre o mar, né, e aí o mar vai se dividir em dois. Aí ele obedeceu, mas porque o povo decidiu obedecer, né, Senhor Jesus. A gente precisa crer no Senhor, né, crer na sua palavra. Por isso ele fala aqui, né, quando, né, a gente vai vivendo a vida da igreja, né, percebendo essa nova cultura, né, que não é baseada na nossa lógica, né, nos nossos conceitos, né, os conceitos cada vez são mais derrubados, né, graças ao Senhor, né, Senhor Jesus. A gente vai vivendo isso e a gente vai percebendo que o Espírito quer que a gente seja simples. Se a gente ficar pensando em muitas coisas, querer usar sabedoria desse século, né, a gente não vai conseguir avançar. Por isso o Senhor falou, né, no trecho que a gente leu, né, reparai, pois, na vossa vocação, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, né, mas o Senhor chamou, né, as coisas loucas, as fracas, né, aquelas que não são, para envergonhar as que são. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos chamou assim mesmo. Então, para que a gente quer ficar ganhando muita sabedoria, ficar conhecendo muita coisa? O Senhor quer que a gente pratique, Ele quer que a gente seja simples, né? A gente tem, né, essa simplicidade e pureza, né, que nós devemos a Cristo. A gente não deve jamais se apartar dela, né? A palavra que a gente leu ali, né? Assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. O que é astúcia? A astúcia é sabedoria humana, sabedoria do mundo, né? Isso aí nos engana, né? Nos dá uma falsa sensação, né, de estar fazendo a vontade de Deus, de ter compreendido, né, de ser isso, ser aquilo, né, Senhor Jesus. A gente tem que ver, né, sempre com humildade. Nós somos apenas, né, filhos de Deus, servos de Deus, a gente não sabe de nada. Ele precisa nos mostrar tudo, é pelo Espírito. E a gente precisa ser simples. Aqueles que permanecem, né, vivendo a vida da igreja, exercitando o Espírito, né, Senhor Jesus, né, sendo simples, vão constatando, né, no decorrer do tempo, que seguir a direção do Senhor, né, e fazer a vontade, né, fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus, sem questionar, é mais excelente do que buscar a sabedoria humana, né, Senhor Jesus. Às vezes, essa questão do questionamento não é nem dúvida quanto à palavra, né, mas ali, às vezes, muitas vezes mesmo, não é falta de entendimento. Às vezes a gente entende tudo direitinho, mas às vezes é um certo medo, né? Se eu fizer isso, será que vai acontecer aquilo mesmo? Né? O Senhor fala para a gente dar um passo e a gente fica ali, né, temeroso, né? Senhor Jesus, Deus está nos dando algo claro e a gente fica ali. Mas e se eu dar um passo, obedecer o Senhor, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Né, Senhor Jesus, não é nem falta de saber que é a vontade de Deus, de conhecer a vontade de Deus, mas é falta de confiança no Senhor. Ó Senhor Jesus, é como aquela história, né, do alpinista, né, que percebe que está escurecendo, né, ele vai ficar preso ali, ele começa a descer e de repente escurece, ele não consegue enxergar mais nada, né, e aí ele desce e chega na ponta da corda, né, e aí ele fala com Deus: Deus, eu não quero ficar aqui, se eu ficar aqui eu vou morrer, né, e aí ele pede: Deus me salva. Aí Deus fala com ele: solta a corda, né, Senhor Jesus. Aí ele fala: não vou soltar, se eu soltar eu vou cair, eu vou morrer, e fica ali agarrado na corda,
né? No outro dia, quando vão procurar ele, né, acham ele ali, né, pendurado na corda a 1 metro do chão. Né? Ó Senhor Jesus, porque não confiou, né? Pediu ajuda, pediu orientação, mas não confiou. Né? Esse é o nosso problema. Né? Não quer dizer que a gente não ame a Deus, que a gente não busque a Deus, que a gente não busque comunhão com Ele, a gente não lê a palavra. Às vezes a gente olha certas situações e a gente fala assim, porque fulano não está buscando o Senhor. Então ele não está lendo a palavra. E às vezes não é isso. Às vezes tem irmãos que realmente estão buscando o Senhor, estão buscando a palavra, estão tendo entendimento da palavra, mas estão tendo problema na hora da escolha. Na hora de escolher dar um passo adiante. Estão tendo problema na hora de confiar no Senhor. Ó Senhor Jesus. Sempre que acontece, ultimamente, acontece alguma situação dessa minha comigo, a situação de confiar no Senhor, não ter certeza ali na hora do passo que eu vou dar ali, se eu tenho que dar realmente aquele passo de fé. Eu sempre lembro da história da irmã, já compartilhei aqui na conferência de irmãs, Senhor Jesus, Senhor, e se eu consagrar a vida da minha filha e o Senhor levá-la? E aí ela vai lembrando, poxa, o Senhor entregou para nós o seu único filho, por que não confiar no Senhor? Por que não entregar para Ele todas as minhas coisas, toda a minha vida, todos os meus pensamentos, minhas vontades? Por que não confiar no Senhor a vida de um filho, a minha própria vida? Por que não? Ó Senhor Jesus. Então sempre que bate essa dúvida, eu vou diante do Senhor com essa oração. Senhor, me ajuda a confiar em Ti, me ajuda na minha falta de fé, Senhor Jesus. E aí o Senhor ele vai nos enchendo do sentimento do Espírito. Jesus ele também foi tentado. Senhor Jesus, passou por todas as situações ali, ó Senhor Jesus. Mas ele não caiu na tentação, ele foi obediente até a morte. Buscou até o fim cumprir a vontade de Deus. Há muitas pessoas que acham que Jesus foi traído e aí ele foi levado à cruz, foi castigado, foi isso, aquilo, mataram ele lá na cruz. Não. Ele se entregou para morrer por nós. Ele me falou, a vida é minha, e ninguém a tira de mim. Eu a dou, mas depois para reavê-la. Então ele já estava falando, olha, eu estou entregando a minha vida para morrer, mas eu sei que depois eu vou ressuscitar, sendo aprovado por Deus. Porque o que eu estou fazendo aqui não é por mim. Então Jesus sempre teve isso bem claro. Ele jamais fez a própria vontade, ele sempre buscou fazer a vontade do Pai. E é isso que ele deixou de exemplo para nós, o que a gente precisa fazer. Senhor, eu quero buscar a Tua vontade. Eu não quero buscar a sabedoria humana. A sabedoria de Deus é muito mais excelente que a sabedoria humana. Mas às vezes a sabedoria humana parece ser mais bonito, um fala mais bonito, mas como falou aqui no finalzinho da primeira página aqui, o Senhor ele não age pela lógica, pela sabedoria humana. Mas a gente jamais pode pensar que Deus faz algo inferior. Os pensamentos de Deus sempre são superiores ao nosso. Sempre são muito melhores que o nosso. Deus é Deus, Ele sabe ser Deus. Ele nos chamou para a sua igreja e Ele sabe o que faz. Não precisa confiar na linha de Deus. Deus tem sua maneira de fazer as coisas. Ó Senhor Jesus. É isso que a gente precisa crer, confiar. Senhor Jesus. Essa linha da nova cultura que foi introduzida pelo Senhor, foi introduzida por meio da igreja. Por um lado, a igreja iniciou na morte do Senhor, na ressurreição do Senhor. Mas por outro lado, a gente viu ali, ela começou em Pentecostes, quando os irmãos ali passaram a obedecer o Espírito. E aí foram sendo gerados, ganham pessoas. O objetivo de Deus, nos levar a utilizar o Espírito, é para a gente ganhar mais de Cristo e a gente levar esse Cristo para outras pessoas, gerando salvação nas pessoas. A sabedoria de Deus é a salvação que Ele nos dá diariamente pelo seu Evangelho, pelas suas boas novas. As boas novas de Deus não param. Por isso a gente precisa tocar na palavra. O que Deus quer falar conosco sempre vem por meio da palavra. Senhor Jesus, se a gente ficar confiando na sabedoria humana, a gente vai ver que a gente não vai sair do lugar. E quando você toca na sabedoria humana, você acaba desprezando aquilo que é mais simples. Ó Senhor Jesus, a gente precisa seguir sendo direcionado pelo Espírito, por meio da palavra de Deus, ministrada pelos seus apóstolos, pelos seus enviados. Aquele que ele tem nos enviado, aquele que ele tem dado a maneira de cada um de nós aplicar. Foi isso que Jesus fez. Ele teve um viver humano e ele aplicou a palavra de Deus nesse viver humano, e colocou tudo isso para nós. Por isso que faz questão aqui de mostrar que Jesus foi tentado,
né? Ele podia ter falhado ali, mas ele não falhou. Por quê? Porque ele estava focado na vontade de Deus e não na sua própria. Ele cansou, ele teve frio, teve fome, teve medo. Senhor Jesus, né? Teve alguns momentos ali que, né, deve ter faltado ali confiança, né? Senhor Jesus. Mas ele falou, não, eu estou aqui com um objetivo bem claro, fazer a vontade daquele que me enviou, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa crer, né? A vontade de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Então Jesus veio para nós para nos dar um caminho, a gente precisa crer, né? Crer é receber, né? Receber é confiar. Nós vamos nos entregar o nosso caminho ao Senhor, né? Confiar nele. O nosso maior problema hoje é confiança, né? Senhor Jesus. Às vezes a gente deposita a nossa confiança no lugar errado, né? E aí, né, depois a gente às vezes se dá mal, né? E aí fica com o problema de confiar. Mas no Senhor a gente não deve ter medo, né? Mesmo que de repente você faça algo ali que aparentemente possa ter dado errado, mas depois de um tempo você vai perceber. É por isso que ele falou para nós, né? Se você permanece ali no Espírito, na simplicidade, você vai constatar quão bom é obedecer o Senhor sem questionamento, sem dúvidas, né? Você está ali convicto da vontade de Deus. Isso só vai acontecer por meio do Espírito. A gente precisa, né, Senhor Jesus, né, buscar o Senhor, né, Senhor Jesus. Teve uma frase que um irmão compartilhou agora nessa conferência, né, que eu ganhei muito, né, que ele fala que não há situação que resista à oração. Senhor Jesus. Então, se o nosso coração está com dúvida, se não está confiando no Senhor plenamente, se está com medo de dar um passo, né, diante da vontade de Deus, ore mais, busque mais, e aí a oração vai resolver essa situação. Eu ganho muito com essa frase, né? Não há oração que não resolva a situação. A gente precisa realmente orar. Não quer dizer que a oração vai dar aquilo que você quer, mas vai resolver. Se for aquilo que é a vontade de Deus, Deus vai te ajudar a caminhar na vontade dele. Se aquilo não for, Deus vai mostrar no seu coração, ele vai te iluminar, vai te dar, ele vai discernir, né? A palavra de Deus, né? O Espírito, né? É mais cortante que uma espada de dois gumes. Ela consegue dividir alma e espírito, né? Juntas e medulas, e discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, quando a gente ora, a gente consegue realmente resolver a situação para dar um passo de fé ou para o Senhor nos mostrar, não é por aí. A gente precisa aprender a seguir a linha de Deus, e para isso só pelo Espírito. Paulo veio, pregou, né? E eu achei isso aqui muito interessante, né? Falou ali de Jesus e ressurreição, mas o conceito filosófico, né, e politeísta dos atenienses levou a pensar que ele estava falando de dois deuses. Um Deus chamado Jesus e outra deusa, né, chamada ressurreição. Não entenderam nada. Então eu ganho muito isso também. Às vezes os nossos conceitos, né, quando a gente ouve a palavra de Deus, nos leva a entender outra coisa. Talvez a gente não seja, né, tão filosófico, né, a gente não fique focado em tantas coisas do mundo, né, a similaridade ali com os falsos deuses, né, ali com o ídolo e tal. Mas os nossos conceitos também podem levar esse mesmo caminho, né, a não entender, a colocar aquilo que Deus está falando em outra direção. Então a gente precisa estar bem atento, né, Senhor Jesus. Deus, ele não vai seguir a lógica, né, mas ele vai nos mostrar tudo por meio do Espírito. Mas para isso a gente precisa usar o Espírito. Pelo Espírito, né, a gente se tornou apto para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né, tudo aquilo que ele preparou para nós, Senhor Jesus. Muito mais, né, do que ser salvos pela ressurreição, pela morte do Senhor na cruz, né, muito mais salvos pela sua ressurreição, pela sua vida. Hoje, pela vida de Deus, né, esse Deus vivo pode falar conosco, né, mostrar para nós, né, toda a direção ali, né, pelo Espírito, no nosso ver humano, né, e assim a gente vai sendo salvo pela sua vida, pela vida divina que está sendo introduzida em nós, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos de quê? Da santificação. A santificação pela natureza santa de Deus. E só vai ser transmitido, né, transferido para nós, né, nos transformar pelo Espírito. Então ele mostra que esse processo de santificação, de glorificação, conforme vai avançando no nosso ser, vai nos livrando das nossas crises existenciais. Esse ser ou não ser, confiar ou não confiar, né, dar um passo de fé ou não dar. Tudo isso por meio desse processo de santificação e glorificação. E assim ele vai nos enchendo dos seus elementos santos.
né, os elementos santos de Deus, né, como ele tocou, né, a sabedoria de Deus é a loucura da cruz. Né, a gente tem que perceber isso, ser simples, tomar a cruz. Quando começar a pensar demais, filosofar sobre as coisas, pega o velho homem e bota na cruz. Ora, resolve a situação, não fique deixando seu coração aflito. Né? Hoje, o mundo de hoje, né, as pessoas que acabam vendo um pouco mais pautada na alma, né, as pessoas estão caindo no quê? Ansiedade, depressão. Né? A pessoa começa tendo uma crise de ansiedade, se não resolve isso, daqui a pouco tem uma crise depressiva. Né? E aí, né, vem traumas, vem síndromes, vem várias situações. Então a gente precisa deixar nossa ansiedade de lado, confiar no Senhor. Né? O próprio Senhor falou, não andem ansiosos de coisa alguma. Mas antes, pela oração, né, pela súplica, fazer conhecidas, né, de Deus, né, vossas súplicas, vossas orações. A gente precisa realmente levar diante do Senhor, ser sincero diante do Senhor. Senhor, meu coração está assim, estou passando por isso, está acontecendo isso. Abrir o coração diante do Senhor. E aí Ele vai nos enchendo, né? Aí a cruz vai realmente mortificando o nosso ser. Né, Senhor Jesus. A gente precisa ir fazendo morrer nossa natureza humana, para que a vida, a natureza de Deus em nós vai ganhando cada vez mais espaço. E assim a gente vai sendo mais parecido com Deus, né, Senhor Jesus. Né, isso só ocorre no viver da igreja. Por isso que ele fala que a gente precisa dos irmãos, precisamos uns dos outros. Sozinho, a gente não vai perceber que a gente não é tão espiritual quanto a gente imaginava. Quando você está sozinho, você é super espiritual, você consegue isso, consegue aquilo. Muitas vezes eu acabo indo diante do Senhor, né, diante das minhas falas, e falo, Senhor, eu achei que eu estava indo tão bem, depois estava desfrutando aqui, como que eu caí nisso? Né? Ó Senhor Jesus. Né? E aí o Senhor ele vai te mostrando. Né? A gente precisa receber mais da natureza de Deus, viver mais na vida da igreja, né? Conviver com os irmãos. Né? É nisso aí que a gente vai vendo, né? Os nossos defeitos vão sendo expostos. Por que às vezes a gente ainda acaba ali, né? Poxa, não vou ter temperamento difícil, não vou falar alto, não vou brigar, e na hora acontece uma situação você ainda faz. Porque é Deus te expondo, te mostrando, ó, tá vendo que você ainda tem uma vida independente aí dentro ainda? Tá vendo como você precisa mais do meu trabalhar? Como você precisa depender mais de mim? Aí a gente vai percebendo, né, que a gente precisa depender mais do Senhor em mais momentos da nossa vida. E não em certos momentos, né, mas estar o tempo todo ali vivendo no Espírito, para que o Senhor tenha espaço em nós. Aí nossos defeitos vão sendo expostos, né, onde no viver da igreja. Mas é assim que a gente vai sendo edificado junto com os irmãos. Né? Nós vamos falhando, os irmãos também vão tendo a oportunidade de exercitar o perdão, né? De ter discernimento, de aprender também com exemplo, né? Ver também que isso não é o caminho, assim a gente vai sendo edificado juntos. Né? É isso que nos dá esperança, né? De fazer parte do grupo de vencedores coletivos que Deus está gerando. Né? É sendo edificado juntos, é avançando juntos. Né? A gente erra, a gente é falho, aí o outro vê que você também erra, você é falho e fala, opa, então também há chance para mim, porque se ele pode se arrepender, eu também posso. Né? Se ele pode se voltar ao Senhor, eu também posso. Se ele pode mudar, se ele pode buscar ser melhor, eu também posso. É isso que nos dá esperança, né, de avançar. Né? E assim a gente vai avançando juntos, né, buscando o Senhor juntos. Ó Senhor Jesus, né, até que um dia, né, nosso corpo vai ser redimido, né, vai ser revestido de incorruptibilidade pela ressurreição. Mas como tocou aqui, né, Paulo quis tocar logo na ressurreição, mas calma aí, primeiro é necessário tocar no processo da crucificação. Sem morte não há ressurreição. Né, o Senhor vai nos dar isso, né, na sua vinda, né, Senhor Jesus. Se hoje a gente for sendo conduzido por Ele, se a gente for deixando, né, o nosso viver ali, né, o nosso velho homem ir morrendo na cruz, quanto mais o nosso velho homem morrer, mais a gente vai passar pelo processo de ressurreição. Até chegar aquele dia, né, onde vai ser de uma vez por todas, né, e acabou, né? Ó Senhor Jesus, né, essa sabedoria de Deus, mas hoje Ele quer que a gente valorize esse processo que nós estamos passando na vida da igreja, que a gente valorize uns aos outros, que a gente não despreze, né, aquilo que é simples. Né, Senhor Jesus, vamos ser simples, a gente precisa fazer nada demais, né, mas não procure ser sábio, conseguir fazer tanta coisa, saber isso, saber aquilo. Não, mas procure praticar, né? Anda de acordo com aquilo que você tem alcançado, né? Seja simples, obedeça a palavra, né? Toque no Espírito, né? Viva no Espírito. E aí o Senhor vai te introduzir nessa nova cultura, uma nova cultura onde a gente está dependendo de Deus a cada momento. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor,
Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.